Olá, nesse vídeo eu vou repetir aqui uma apresentação que eu fiz aí já faz mais de 8 anos, a primeira vez, eu já repeti ela algumas vezes, e é uma palestra que eu acho muito interessante, né? A gente vai falar de criptografia, vai falar um pouquinho de computador, vai falar um pouquinho de Segunda Guerra, e depois da palestra eu vou dar uma atualização de algumas coisas que eu cheguei a ter oportunidade de ver depois aí que eu preparei essa palestra. Ok? Então, vamos lá começar. Nessa palestra, né, eu vou falar sobre a cifra Lorenz, né, falando aí um pouco de criptografia e falando de computadores na época da Segunda Guerra Mundial. Vocês realmente vão dizer, opa, eu já conheço essa história, né? Criptografia, Segunda Guerra, ele vai falar no Enigma, ele vai falar ali do Turing, que resolveu isso e tudo mais. Não é bem isso. A primeira coisa que a gente tem que estar ciente é que existiam diversos tipos de códigos aí sendo usados durante a Segunda Guerra, né? Os alemães usavam vários para diversas situações. Você tinha também os códigos dos japoneses, os códigos dos aliados e por aí vai. Tinha muito código aí sendo usado na Segunda Guerra, né? Outra coisa aí que tem é que não foi o Turing que resolveu todos os problemas de criptografia, né? Tinham várias criptografias. O Turing vai dar uma passadinha aqui muito importante nessa história, mas vocês vão conhecer aí alguns outros personagens que foram aí fundamentais para a quebra dessa cifra que nós vamos comentar. Uma outra coisa que tem aí, que é o certo mito, aquela coisa que veio filme de Hollywood, né? Tem aquele momento que o cara fala quebrou, e a partir daí, instantaneamente, ele está lendo todas as comunicações. Não era assim que funcionava, não é assim que funciona, né? Você vai ver, né? Você conhecer, quebrar, digamos assim, a criptografia, você entender como é que ela funciona, você ter métodos de conseguir resolver, achar a chave, mas não é uma coisa que vai te dar a leitura instantânea de todas as mensagens, né? No começo eles começaram lendo mensagens de muito tempo atrás, mesmo quando a coisa estava meio engrenada, eles diam mensagens de somente alguns dias depois de terem conseguido interceptar a mensagem, né? Uma coisa muito assim, curiosa foi que 4 dias depois do dia D, eles perderam totalmente ali a capacidade de ler as mensagens, né, por algum tempo. Os alemães fizeram uma mexida e eles ficaram um tempo ali até conseguirem de novo ler as mensagens, né? Aliás, aí tem outra coisa, né? Tem muita gente aí que fala como se os alemães fossem completamente burros, ignorantes com relação a essa parte de criptografia. Não é verdade. Quer dizer, os alemães tinham um bom conhecimento, conheciam inclusive as fraquezas das cifras que eles usavam. É claro que tem toda uma série de restrições aí, práticas, restrições humanas que obviamente atrapalhavam, né, fazer as coisas de uma forma otimizada. Vocês vão ver que teve uma série de pulos aí no meio do processo todo de quebrar a senha, né, que realmente faz com que a gente entenda por que os alemães achavam que ninguém estava lendo as mensagens dele. Bem, alguém pode perguntar por que você está interessado nessa tal cifra Lorenz aí, né? Eu nunca ouvi falar nela ou coisa assim. A gente vai ver várias coisas interessantes aqui nessa palestra. A gente vai ver alguns conhecimentos básicos de criptografia. A história como um todo da quebra é bastante interessante. No tempo da guerra, né, essa criptografia era usada para um tráfego de mensagens aí muito importante, que eram as mensagens do alto comando do exército, né? A Enigma, que todo mundo ouviu falar, era mais usado pela parte naval e era mais uma coisa assim operacional, não era uma coisa assim das mensagens do alto comando discutindo estratégias, coisas assim, né? Parte desse processo todo da quebra é considerado aí o maior feito de engenharia reversa da Segunda Guerra, e talvez até mesmo aí no período até bem mais longo, né? Porque eles fizeram tudo isso sem ver a máquina que fazia a criptografia. Eles só foram ver uma máquina no final da guerra. É bem diferente do caso da Enigma, onde antes da guerra eles já conheciam mais ou menos a máquina, eles tinham acesso a várias máquinas da Enigma, durante a guerra capturaram mais, então eles não precisaram ter um trabalho tão grande de descobrir como é que era por dentro dessa máquina. E o que a gente vai ver no final é que nesse processo de quebrar essa senha, o pessoal acabou criando aquilo que hoje é considerado o primeiro computador digital programável, né?
Percebam que eu estou colocando uma série de atributos aí, né? Não é pelo computador digital, quer dizer, ele trabalha com dígitos, não é binário, mas ele trabalha com dígitos, e ele era programável. Você vai ver como é que é essa história de programável, não é exatamente como a gente programa hoje, computadores. Bem, vamos começar aí com a criptografia 101, né? Os conceitos básicos de criptografia. A ideia básica da criptografia é simples, você tem ali uma caixinha, né, que vai criptografar as coisas, onde entra o texto, entra uma chave e sai um código, né? Da hora que você vai decodificar, você tem um processo inverso, né? A grande pergunta que a gente faz é o que é uma boa criptografia, né? A primeira coisa que todo mundo pensa é a chave, né? A chave tem que ter um número grande de combinações. Isso é importante, em princípio, para você evitar a força bruta, né? Mas isso não basta. Você vai ver um exemplo aí onde tem um número grande de combinações possíveis da chave, mas é uma criptografia muito fraca. O que a boa criptografia tem que fazer é tem que esconder bem o texto, em primeiro lugar, né? Então, você não quer revelar nenhuma parte de informação do texto. Se o texto tiver letra duplicada, se o texto tiver palavras comuns ou palavras raras, você não quer que isso se reproduza na saída, né? A ideia é que se você tiver só o código, se você tiver só a saída disso aí, a probabilidade de ter sido gerado por qualquer texto é igual. Isso seria o ideal, né? Você não tem nenhuma dica de como é que era aquele texto original. Uma outra coisa importante, que a gente vai ver que é algo que também pesa um pouco aí quando a gente fala na quebra da Lorenz, né? É que o código de saída ele também não deve dar nenhuma pista de como é que é a chave. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, mas uma boa cifra, né, uma boa código, ele esconde não só o texto original, mas esconde também a chave. Vou começar com um exemplo clássico, né, a chamada cifra de César. Né, sucessão simples, você pega lá as letras do alfabeto, cada letra você associa a uma. Você pensar um pouco, né, quantas combinações eu consigo fazer isso? 26 fatorial. É um número imenso, 64 bits. Você fala, poxa, quanta combinação, é difícil alguém fazer por força bruta. Porém, a cifra simples, ela revela muito sobre o texto. Eu coloquei aí a URL de um site, eu não sei se ele ainda está, não olhei se ele ainda está ativo ou não, era um site que cada dia tinha um criptograma desse tipo aí de substituição simples. Então você brincando um pouco, você começa a perceber como a cifra de César, ela revela muito sobre o texto, né? Todo mundo fala só de revelar a história da frequência das letras, mas é mais que a frequência das letras. Por exemplo, só tem algumas letras em cada língua, né, que podem aparecer duplicada. E na saída vai estar lá duplicado igualzinho, então aí você já tem uma pista. A frequência também de sequências de letras, não só de uma letra, 2 letras, 3 letras, palavras mais comuns. Então, de repente, isso aí acaba você sabendo, aprendendo muito sobre como é que era o texto original. E uma vez você tendo o texto original, você tirou direto a chave. O que seria então a criptografia ideal? É o que o pessoal chama de one-time pad, né? Quer dizer, onde você usa uma chave diferente a cada letra que você está criptografando, né? A chave aleatória, né? Então, com isso você tem uma saída que é realmente aleatória. O problema disso é que ao invés você não tem mais o problema de transmitir a chave, transmitir o texto, mas tem o problema de transmitir a chave, que vai ter o mesmo tamanho que o texto, né? Então, a única coisa é que a chave você pode mandar aí a priori, mas aí você vai ter que fazer uma coisa de mandar livros de codificação aí. Existe o risco desse livro cair nas mãos erradas, alguém duplicar o livro, etc e tal. Então, isso é usado na prática, mas para mensagens muito especiais, relativamente curtas, situações muito especiais. A solução que você tem para isso, ao invés de você ter uma chave realmente aleatória, você ter um pseudo aleatório. Quer dizer, algo que você consiga gerar depois do outro lado. Ao invés de você mandar a chave inteira, você tenha um pedaço, alguma coisa ali que foi passado, combinado entre os dois lados, passado de um lado para o outro, a partir disso é suficiente para ele gerar a chave ali, né? No caso do tempo da Segunda Guerra, a tecnologia que era usada para gerar e fazer esse pseudo aleatório era o chamado disco rotor, né? Tu vai ver uma figurinha, mas eu não fui imaginar algumas engrenagens, né? Que com o tempo elas vão mexendo e conforme elas vão mexendo, cada letra mexe uma engrenagem que vai fazer ou não mexer uma outra e assim por diante. Isso aí vai gerando aí uma sequência que vai gerar a chave, que é uma sequência relativamente aleatória. Bem, vamos finalmente falar a respeito da cifra de Lorenz, né? A nossa história
começa lá em 1940, antes mesmo do pessoal criptografar essas mensagens, né? O pessoal lá, os ingleses, começaram a captar algumas transmissões ali de rádio, que eles deram o nome de fish, né? A camada física, digamos assim, né, por onde passava essa mensagem, era rádio, quer dizer, eles transmitiam por rádio, então isso permitia, de certa forma, alguém escutar facilmente as mensagens, né? Tinha uma série de dificuldades para conseguir aí pegar essas mensagens, né? Na medida do possível, os alemães tentavam fazer a transmissão direcional, quer dizer, para quem não está ali diretamente na linha do transmissor para o receptor, ele pegaria um sinal mais fraco, né? Mesmo assim, você estava meio longe também, o sinal também estava muito fraco, e eles mudavam a frequência onde eles estavam transmitindo aí frequentemente, né? E você tem também erros normais aí durante a transmissão, aí, erro humano aí, né? E isso dificulta você entender, você não sabe se aquilo ali é uma criptografia diferente, se é alguma coisa que você fez errado, ou simplesmente se o operador bateu na tecla errada, né? E a primeira coisa que eles descobriram é que não usava Morse essa codificação, não era um texto feito, onde cada letra é feita lá pelos pontos e traços do Morse, embora o som tivesse algo ali que lembrasse pontos e traços, né? Uma curiosidade para vocês terem uma ideia da dificuldade que é tudo isso, né? Em 2007, lá a Inglaterra fez um evento comemorativo lá e fizeram lá o Cypher Event, né? Onde eles simularam ali a transmissão de um texto criptografado usando a Lorenz, né? Mandaram isso por rádio para os ouvintes tentarem quebrar a senha. E teve um cara até que quebrou, tem lá um site dele lá com alguns detalhes sobre isso. Então eu vou tocar aqui, vocês vão ouvir uma série de barulhos aí, e sabendo que aí no meio tem uma mensagem. Então vocês viram, realmente, a partir desses barulhos, você chegar num texto é algo bastante complicado, né? Bem, que nem eu disse, eles perceberam logo que aquilo lá não era o código Morse, e aí eles falaram, bem, parece ser um código binário, e aí eles falaram, então, qual é o código que normalmente se usa aí para transmitir texto que não é o código Morse? É um código chamado Baudot. Acho que se fala assim em francês, o francês é muito bom, né? Baudot, sei lá, alguma coisa assim. Que ele usa 5 bits por caractere, né? Isso era usado nas fitas de papel, né? Você tinha um aparelho chamado teleimpressora, né? Que tem um teclado, uma impressora e um leitor e eventualmente até um perfurador de fita de papel, né? A fita de papel tem aí uma figurinha, né? Aqueles furos maiores ali são, digamos assim, os zeros e uns, né? E aquele furinho que tem em todas as linhas ali é só para tracionar o papel, né? E a tabelinha que eu coloquei aí é a tabelinha que diz cada combinação de furos, qual é a letra, né? Tem 2 conjuntos e tem ali uma espécie de um shift para você mudar de um conjunto aí para o outro. Bem, a primeira vez que eles ouviram, o texto estava aberto, não dava para ouvir, dava para decodificar ali, né, com a teleimpressora, mas em junho de 41 eles começaram a transmitir isso de forma codificada, né? Aí aparece o nosso primeiro herói aqui nessa história, o John Tilton, né? Ele analisou lá uma série de capturas que tinha dessas mensagens, né? No fundo eles passavam pelo Baudot e tinha lá um maranhado de letras, né, e símbolos. Então a primeira coisa que ele deduziu ali é que no início de cada mensagem sempre tinha um indicador de 12 letras, né, que ele julgou que isso aí era o que dizia algo, é o que tem que definir no fundo qual era o código, qual era a senha que estava sendo usada, né, a chave da criptografia. Quer dizer, então o cara que estava recebendo, ele usaria esses primeiros 12 letras aí para preparar a máquina dele para decodificar. Ele pensou sobre que tipo de criptografia será que eles estão fazendo, e aí ele desconfiou que talvez estivesse usando uma cifra relativamente recente naquela época, que era chamada de Venan, que é uma espécie de one-type pad, né? Embora usando, de novo, um pseudo-aleatório, um aleatório de verdade, né? E o que ele vai fazer para codificar? Ele vai fazer uma coisa meio binária. Ele vai pegar os bits que tem na mensagem e vai somar o texto com a chave. E ele vai fazer essa soma sem fazer vai um. Soma sem vai um, na verdade, é aquilo que a gente conhece como o exclusivo, né? Um XOR. 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1,
0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 0. Você ignora o vai 1, isso é o short, né? Nessa condição aí de não ter o vai 1, a soma e a subtração são iguais, quer dizer, a soma sem vai 1 é igual a subtração sem fazer o vem 1. Então, se você pegar e fizer lá o short, o teu texto com a chave, você obteve o código. Para você poder codificar, você pega o código, faz o short com a chave e você obtém um texto. Mas tem um efeito colateral. Se você souber o que está lá escrito, você fizer o short do código com o texto, você obtém a chave. Então isso aí dá uma forma, se você tiver uma transmissão de um texto conhecido, você consegue deduzir qual era a chave. Em 30 de agosto de 41, tiveram a primeira grande oportunidade aí, que foi uma transmissão longa, né? Cerca de 4.000 caracteres. O cara lá mandou em código esses 4.000 caracteres, e o outro lado deu uma resposta curta e não codificada. Retransmita. Nesse momento, tem uma situação crítica. Porque o cara vai retransmitir. O que ele deveria fazer nessa hora era mudar a chave. Essa é a forma certa. Só que ele não mudou. O operador não mudou a chave. E aí ele só tinha uma chance de não passar nenhuma informação sobre a chave. Era ele ter transmitido exatamente o mesmo texto. Só que ele também não fez isso, né? A segunda mensagem ele transmitiu muito menor. Por quê? Fatores humanos, no fundo é isso. Sabe lá em que situação que ele estava, sabe lá quantos dias ele não dormia, quantas horas ele fazia que ele não comia, sabe lá se não estava digitando lá enquanto passava bala de canhão ali por cima da cabeça dele, sabe lá o que estava acontecendo, né? Então, na prática aconteceu foi, ele mandou 2 vezes o texto com a mesma chave, e isso o Tillman lá conseguia saber, porque ele olhava aquele prefixo no começo e estava igual. E segunda coisa, é que da segunda vez ele começou a abreviar as coisas, porque ele queria terminar logo de mandar aquela mensagem. Uma mensagem de 4.000 textos, ele devia estar cansado, estava na hora de comer, sei lá, queria ir no banheiro, sabe lá o que foi, né? Esse tipo de condição, onde textos ligeiramente diferentes, aí, uma mensagem conhecida é transmitido com a mesma chave, é o que eles chamam do deep, né? Um ataque de profundidade, aí, né? Então, o que ele fez foi pegar e olhar as 2 transmissões, né? Então, na primeira transmissão começa ali com aquele JSH5N, no outro lado tem um JH mais N, né? E aí o que ele fez foi chutar um texto, né? É uma coisa que eles chamavam de creep. No fundo, se você tem alguma dica de que palavras que tem lá dentro, fica mais fácil de você quebrar. E nessa hora uma coisa que ajudava muito é que Pilitar é linha dura, né? Aquele negócio assim bem estreito. Então as mensagens normalmente tinham um formato muito rígido. Primeira coisa que começava, ele falava lá um Sprach Number, número da mensagem. Então ele chutou, vamos supor que o texto que está ali é justamente o Sprach Number. Bem, eu tenho um texto, eu tenho um código, vamos experimentar calcular uma chave, né? Legal, agora que eu tenho a chave, eu vou pegar a outra transmissão que eu tenho, ela está com a mesma chave, então eu vou experimentar deduzir qual era o texto do segundo. E aí, o que aconteceu? Eu tenho ali o Sprach NR, ele abreviou o number, ele botou NR. E com isso eu ganhei uns caracteres a mais, tem aquele 9 mais 1. Detalhe, né? Esse 9 que está aí é um espaço. Tá? Eu peguei isso de um livro, isso aí é a codificação que os encriptadores lá ingleses usavam para indicar espaço no meio do texto. Botavam 9. Aquele mais ali é o shift para passar para o numérico. Então aí ele ganhou aí mais algumas letras, ele falou, legal, vamos supor que lá no original ele mandou essas mesmas coisas, né? Com isso eu descubro mais um pedacinho da chave e eu descubro mais um pedaço do texto. Vai fazendo esse ping-pong aí. É claro que algumas horas o negócio gravou, aí tem que pegar e tentar chutar alguns textos de novo, né? Dar outros scripts, e vai e volta. E finalmente, após 10 dias de trabalho, ele conseguiu decodificar o texto menor. Se isso aí fosse um filme de Hollywood, rolava os créditos, né? Vitória, beleza, estamos lendo tudo, quebramos o código. Não. Na prática, não é nada disso, né? A mensagem é o seguinte, estava com outra chave. Todo aquele trabalho que ele teve lá, ele achou uma chave, mas a chave era daquela mensagem.
mensagem seguinte era do outro, né? Então você fala, puta, todo esse trabalho ele obteve só uma mensagem? Na verdade ele obteve uma coisa muito mais importante do que essa mensagem. Ele teve pistas de como é que essa chave é gerada, né? Porque, que nem a gente falou aí, né? É uma coisa que ele sabia que é pseudo-aleatória, desconfiava-se que isso era feito usando rotores, então aí você começa a ter algumas pistas, né? Bem, demorou algum tempo. Aí aparece mais um herói aí, o Bill Tooth, que de outubro de 41 até janeiro de 42 ele ficou lá olhando todas as informações ali que tinha para tentar descobrir alguma coisa sobre a máquina, né? A primeira hipótese que ele fez, ele falou, olha, eu acho que os bits são gerados de forma independente, um bit não afeta o outro. Bem, se essa geração aí está usando lá os discos, né, os rotores, isso aí vai ser cíclico, tem uma hora que o disco deu a volta. Então vamos olhar a chave em binário, né, pega lá os 5 bits dela, vai olhando nos bits e tenta ver repetições, padrões, né, para tentar ter alguma ideia de como é que são esses discos, como é que eles estão interligados. E aí, depois aí de todo esse tempo que ele ficou em cima disso, nós temos aí o grande feito em engenharia reversa, que é essa figurinha aí, né? Lá na esquerda a gente tem a entrada, na direita a gente tem a saída, né? Tem ali um conjunto grande ali de discos, né? No fundo, cada um desses discos, ele tem, cada posição ali do disco, ele pode estar programado para inverter ou não o sinal de entrada. Ele tem lá uma espécie de dentezinho, uma pecinha ali que o cara pode pôr ou tirar, e isso aí determina aí se ele vai soltar o próprio bit ou bit invertido. Na figurinha a gente vê que cada bit de entrada passa por 2 discos, né? Então tem um conjunto, o primeiro conjunto de discos, né? Que ali está chamado ali de K, né? O Key. E esses discos K, cada letra que vem aí, né? Cada posição de código que vem, eles avançam uma posição. Depois que passou aí pelo K, ele passa pelo S, né? Ou também chamado Psi, onde o movimento é definido por outros 2 rotores, tem o M1 e o M2 ali, né? O M1, ele também move a cada caractere, mas a saída dele é que define se o M2 vai mudar ou não. Bem, o que o Bluetooth conseguiu foi, olhando lá todas as repetições que tinham lá nos bits das chaves, descobrir quantos pinos tinha quantas posições, né, cada um desses discos tinha. Ele descobriu ali que o K1 tinha 41 posições, o M1 tinha 61 e assim por diante, certo? E com isso você tem essa figurinha, que foi o que guiou daí para frente todo o trabalho deles, sem nunca ter visto a máquina. Bem, vocês vão dizer, legal, agora quebrou, né? Não, não quebrou ainda. O que muda de uma mensagem para outra? A primeira coisa é a configuração do disco. Isso era uma coisa mais rara, isso não era mudado em campo, isso aí o pessoal recebia discos novos, né? E a segunda coisa que mudava a cada mensagem é a posição inicial dos discos. Aquela chave lá, aquele prefixo lá de 12, no fundo ele dizia a posição de cada um dos discos, né? Se a gente voltar ali atrás, né? A gente tem 5 discos K, mais 5 discos ali S, mais os 2 do M, justamente 12, que era aquele prefixo que tinha lá no começo, né? Então, para a gente poder decifrar, precisa, por um lado, descobrir como é que estão configurados os discos, né? Que é o que eles chamavam do wheel breaking, né? Quebrar as rodas. Isso é uma coisa mais complicada, mas é uma coisa que era mais rara. E por outro lado, tinha que descobrir a posição inicial, né? Que era o que eles chamavam do wheel set. Em janeiro de 42, eles conseguiram ler todo o tráfego de agosto de 41. Beleza, excelente, mas para fazer isso, tivesse que descobrir manualmente a posição inicial, né? Usando aí uns tantos defs e partial defs, né? Quer dizer, no fundo, casos em que tinha lá o mesmo código, o mesmo texto codificado ali, ligeiramente diferente, com a mesma chave. E aí eles começaram a fazer máquinas para ajudar a fazer esse processo, né? Então, em junho de 42, teve a primeira máquina, a máquina Turing. Eu vou falar depois um pouquinho das máquinas. Essa Turing basicamente era um simulador da máquina Lorenz, né? E depois, em julho de 42, passa aqui o Turing aqui na nossa timeline, aqui, né? E vai dar uma contribuição importante, né? O que ele raciocinou foi o seguinte: ele falou, olha,
tem aqueles discos lá, Psy, eles movem em média somente metade das vezes. Significa que metade das vezes, quem define a diferença entre uma posição consecutiva e outra é a mudança no disco Key. E você tem, né, no caso do alemão, tem muita letra duplicada. Então se você tem duas letras iguais, uma depois da outra, a diferença que vai estar na saída vai ser a diferença na chave, e a diferença na chave, você já sabe que 50% das vezes está revelando ali o que era que mudou lá no disco. Então com isso aí você tem uma forma de começar a tentar descobrir como é que estão ali cada um dos discos. Então aí o pessoal montou lá uma seção que tem o nome de Turing, sei lá, né, o local do Turing ou coisa assim, onde o que eles faziam era tentar pegar ali, obter uma chave, um pedaço da chave, né, usando ali um crypt, quer dizer, um texto que eles sabiam que deveria estar lá no texto, está lá no código, né, ou então um def, né, eu tendo dois casos onde foi usada a mesma chave, né, obtida essa chave parcial, eles supunham a variação de uma posição para outra da chave é a variação só lá dos discos que o disco se não interferiu, não andou de um para o outro, né? E aí, você tendo aí os ciclos causados aí pelos vários discos, você consegue pegar esse valor e jogar em outros cantos, criando assim novos pedaços da chave, e aí você vai olhando conforme você decodifica se faz sentido ou não faz sentido, você vai validando e vai descobrindo assim, né, os pedaços da chave. Em julho de 42, criaram uma outra seção, que eles chamavam de Testery, que era comandada por um cara chamado Ralph Tester, bem curioso, né? Tester, teste, mas ele fazia inicialmente um trabalho manual, usando ali tanto os defs como o princípio lá, definido lá pelo Turing, né? Isso aí acabou não indo muito bem, porque nessa altura os alemães lá, o pessoal estava pressionando mais o pessoal lá, os operadores das máquinas, para serem mais cuidadosos. Então uma das coisas que eles falaram é, olha, no início de cada mensagem, pega lá e dá umas batidas aleatórias no teclado. Não põe uma palavra no começo, então com isso acabou aquela moleza de ter lá o número da mensagem no começo, né? Em setembro de 42 teve um caso, aí, mais um outro caso de def, né, mais um caso da mensagem relativamente longa transmitida com a mesma, de forma ligeiramente diferente, mas com a mesma chave, né? Então eles conseguiram aí, quebrando essa mensagem, eles puderam, olhando ali, ficaram procurando essa mensagem, uma série de estatísticas a respeito das como é que eram as mensagens que eles mandavam, puderam pegar uma série de expressões que eram usadas frequentemente, né, os crypts, né? Então isso ajudou aí a quebrar. Só que em outubro de 82 eles tomaram outra paulada na cabeça, onde ao invés de ter aquele código lá de 12 caracteres, onde cada caractere informava ali, né, um disco, isso é o que gerava o def parcial, né? Porque mesmo que se ele mudou só alguns discos, eles conseguiam saber isso. Eles falaram, legal, ó, o cara só mudou 2 discos, então eu consigo os outros discos, eu sei que estão iguais. Mas aí, ao invés disso, o que os caras começaram a usar, eles tinham lá um livrinho de código, onde tinha uma sequência completamente aleatória, dizia como é que ele tinha que posicionar os discos. Então aí acabou essa moleza de ficar fácil saber se estava usando a mesma chave ou não. Fazer a coisa na mão estava ficando complicado, então aí o pessoal começou aí a construir algumas máquinas, né? E uma pessoa importante nisso aí foi o engenheiro Tommy Flowers. Ele era um cara que ele foi recrutado ali dentro do trabalho de telefonia, né? Naquele tempo telefonia, hoje em dia também usa muito, naquele tempo não era computador, né? Eram mais chaveadores, relés, etc e tal, mas ele acabou envolvido, né? A primeira máquina que ele fez foi chamada Turing, tem aí uma foto aí meio, é muito fácil de ver, mas está aí uma foto onde o objetivo dessa máquina era simular uma máquina Lorenz, né? E era toda eletromecânica, ela relés, e você colocava ali uma fita com a mensagem, colocava uma outra fita tendo o código e ela conseguia dar o texto decodificado. Em janeiro de 43 teve uma série de máquinas aí que eles chamaram do Hef-Hobson. Vocês já vão ver por que esse nome curioso aí, né? E o objetivo dessa máquina era, por força bruta, quebrar as duas primeiras rodas lá, né? Os dois primeiros discos, né? Isso aí dava um total de 41 vezes 31, 1271, né? Como cada disco aí no fundo controla só um bit, né? Então com isso você pode fazer a coisa às partes, né?
o que ele fazia aí para descobrir isso é que ele, contando ali, né, quantos zeros tinha o Shor das diferenças, ele tinha uma ideia se estava com a chave correta ou a chave errada. E aí ele pegava, ele botava lá duas fitas, e ele tinha, a máquina tinha uma unidade combinatória, que era para calcular os Shors, e daí contagem, que via quantos zeros tinha na saída, e aí ele imprimia a chave ali quando ela atingia um certo limiar aí desse número de zeros, né? O grande problema nessa coisa toda, né, que tudo estava ali na base das fitas, né? Então, a movimentação dessas fitas era um problema, né? A leitura das fitas, que inicialmente era um negócio mais mecânico, acabou sendo uma coisa mudada para uma coisa ótica. Mesmo assim, quer dizer, a fita é realmente frágil, então é muito comum a fita estourar no que você começava a tentar rodar muito rápido. O que eles conseguiam chegar aí era 1.000 a 2.000 caracteres por segundo, né? Isso é importante, porque ele está lá rodando a fita e a chave, possíveis chaves, né? E tentando contar, fazer o máximo possível de combinações ali para quebrar por força bruta. Bem, tá aí o porquê desse nome Riff Hobson, né? O Riff Hobson era um cartunista que fazia aquele desenho daquelas máquinas muito loucas, e se você olhar ali na esquerda a foto de como é que era a máquina ali, ela era muito parecida com isso. Em julho de 43, a gente teve ali mais uma nova seção, a New Memory, que era controlada por um cara chamado Max Newman, que era um matemático, né? Ele precisava de trabalho para convencer o pessoal a deixar de fazer isso, e a ideia dele era, em primeiro lugar, ao invés de ter uma fita com a chave, gerar essa chave pelo circuito. Isso evita uma das fitas, evita algum problema então, de velocidade. E a segunda coisa é facilitar, mudar aquela unidade combinatória, né? Você poder reprogramar. Então essa máquina foi chamada de Colossus, né? Entrou em operação em dezembro de 43, e foi mais um projeto ali do Tommy Flowers, né? E nesse aí ele resolveu usar válvula, né? Isso aí foi outra luta. Todo mundo dizia, não, esse negócio aí, você liga, vai queimar uma válvula, você vai trocar a válvula, vai ligar, vai queimar outra. Mas ele já tinha algumas experiências com válvulas lá, do tempo lá que ele trabalhava lá com a parte de telefonia. E o que ele dizia, olha, se a válvula for para queimar, ela vai queimar na hora que liga. Se trocou, se pegar e manter tudo ligado, elas duram bastante tempo. Então, você vê na máquina tinha 1.500 válvulas, mais um monte de relé, mais um monte de outras coisas, né? E aí ele conseguia colocar aí, ler uma fita a 5.000 caracteres por segundo, bem mais rápido que o outro, tinha bem mais flexibilidade, e em fevereiro de 44 eles fizeram o primeiro uso prático. Tá? Então aí tem aí uma foto aí, né, de como é que é essa máquina. Se eu não estou enganado, essa foto não é a foto da máquina da época, certo? É uma foto de uma reconstrução. Em junho de 44 eles fizeram a segunda versão, o Colossus 2, que já ia 2.400 válvulas. Ele tinha a leitura da fita, a geração da chave. Ele tinha 5 unidades paralelas para fazer a operação por lidanas, 5 unidades contadoras, comparadoras, né? Então isso tem uma capacidade muito grande. Isso foi muito importante, porque logo depois, em agosto de 44, o pessoal passou a mudar o disco diariamente. Então, tendo que a parte de wheel breaking era uma coisa bem mais complicada do que simplesmente fazer o wheel setting, né? Descobrir qual é a posição inicial dos discos. Sem auxílio de uma máquina, eles realmente não teriam conseguido fazer isso. Bem, aí você aquela pergunta, né? O Colossus é ou não é um computador? Bem, aqui é para os cientistas da computação, né? O Colossus era uma máquina dedicada totalmente à decodificação, né? A quebrar, descobrir as chaves, né? Então o que ela fazia era operações booleanas e contagens. A programação dela não era um programa armazenado, né? Isso era chaves e cabos ali que você mexia num painel. Não tinha conceito de passos, controle de fluxo, nada disso. Era uma coisa mais ou menos combinatória ali, né? Para quem for aí bem purista, né? Tem todo um estudo aí que diz que ela sozinha não é Turing complete, né? Não obedece àquilo que o Turing considerou como sendo necessário para a máquina ser computador. Mas se você colocar 10 delas, você consegue simular uma máquina universal de Turing, que é Turing complete, tá? Como é que é isso? Não sei, se alguém quiser procure as teses por aí. Bem, chegamos ao final da guerra. E aí o que aconteceu? Em maio de 45 teve a vitória. Finalmente eles capturaram as máquinas Lawrence, né? Tem aí algumas fotos
delas, alguns pedaços delas, e logo em seguida mandaram desmontar aí todos os colossos. O assunto todo é segredo, né? Então foi somente depois aí de mais de 50 anos, aí, foi só acho que 2000 por aí, que finalmente começou-se a falar sobre isso. Então tem uma história muito curiosa aí, que vários desses heróis aí que a gente falou, e um monte de gente que trabalhava lá, né, que voltou da guerra e falava: onde você trabalhava? Ah, trabalhei no escritório, eu trabalhei não sei aonde, o que você fez? Ah, não posso falar, né? Então não teve nenhum reconhecimento público, nada disso, somente depois de muito tempo foi que isso aí foi divulgado, né? E com isso, né, um efeito colateral foi que começou a sair diversos livros, né? Eu li diversos livros antes de escrever essa palestra. Depois dessa palestra eu encontrei mais alguns livros, eu vou colocar aí na descrição do vídeo uma biografia um pouco mais completa, né? De repente saiu, aí teve toda essa leva aí de livros aí, à medida que as coisas foram sendo liberadas aí para o público, as informações. Tem uma série de sites aí interessantes, né? Bem, deixa eu falar um pouquinho a respeito de uma coisa curiosa. Depois disso, né, essa palestra aí, que nem vocês viram no começo, né, eu fiz em 16, e no ano seguinte eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. E aí eu consegui convencer minha esposa a passar um dia lá em Bletchley, né? Bletchley era onde ficavam lá os analistas, né, da criptografia da Inglaterra, e hoje é uma espécie de um parque lá, tem lá até um restaurante lá para você almoçar, tem várias exposições, você passeia lá pelos vários lugares, tem apresentações, tem um monte de coisa interessante lá, né? Então lá você vai ver exposta a máquina Lorentz, você vai ver também a Enigma, tem lá também as máquinas que usadas para quebrar a Enigma, né? Quem viu aquele filme, o Jogo da Imitação, tem lá, eles fazem uma certa mistura um pouco das várias do Lorentz com o Enigma, mas tem lá a máquina que aparece, é uma máquina usada para quebrar a Enigma. Então lá tem algumas simulações, umas cópias disso, né? Na época que eu fui, era pouco depois de ter saído o filme, então tinha inclusive as máquinas reais e as máquinas do filme lá em exposição. E o mais importante, depois de você visitar lá, na saída, do lado de fora, ali perto, tem um museu da computação. E lá dentro tem uma réplica do Colossus, com um monte de válvula, é um calorão, mas aí vocês têm chance de ver isso aí na prática, ok? Então foi uma experiência muito bacana, comprei também lá, tem lá vários livros, eu comprei uns tantos livros mais aí sobre o assunto, e é isso que eu tinha aí para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado da palestra, espero que tenha sido bastante interessante. Até o próximo vídeo.